Olá a todos, meu nome é Tiago, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Santana, aqui na cidade de Limeira. E nos próximos dias eu gostaria de compartilhar algumas reflexões, algumas mensagens por aqui, pelo nosso canal do Facebook. E também esses vídeos serão disponibilizados na nossa página do YouTube. E eu gostaria de refletir sobre uma pergunta extremamente importante que tem sido feita desde a antiguidade, e é a pergunta com relação ao sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Por que nós existimos? Por que nós estamos aqui? E essa é uma questão que é bastante trabalhada num livro da Bíblia chamado Eclesiastes. O livro de Eclesiastes fala sobre isso, e hoje eu queria rapidamente olhar com vocês para o capítulo 1, os versos de 1 a 11, e eu vou fazer a leitura e vou pedir para que você ouça atentamente. Eclesiastes 1, de 1 a 11, diz assim: As palavras do mestre filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que virem depois deles. Bom, o autor de Eclesiastes, ele luta com essa mesma questão do sentido da vida. Qual é o sentido da vida? E eu acredito que ele pode nos ajudar muito na nossa jornada pela busca por um propósito. Qual é o propósito para o qual nós fomos criados? Eclesiastes provavelmente foi escrito por Salomão, o pregador, que é identificado aí no versículo 1. E ele é aquele que reflete sobre as suas experiências. Então está fortemente ligado a Salomão. Bom, vamos lá. Eclesiastes, ele trata de como o povo de Deus ele deve viver na terra diante de todos os enigmas da vida. Existe uma progressão de pensamento aqui em Eclesiastes. São 3 ciclos de pensamentos. Primeiro, do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 8, é um ciclo. Depois, do capítulo 3, versículo 9, até o 6, versículo 7, é um outro ciclo. E do capítulo 6, 8, até o 12, até o final, existe um terceiro ciclo aqui em Eclesiastes. E cada um desses ciclos começa com uma frase semelhante. E a frase é essa: que proveito tem o homem? Que proveito tem o trabalhador no segundo ciclo? E que vantagem ou que proveito tem o sábio no terceiro ciclo? Bom, então vamos olhar primeiro para esse capítulo 1 do livro de Eclesiastes. O livro ele tem uma única tônica, ele tem um único tema. Ele quer mostrar a futilidade da vida sem Deus. E ele repete por várias vezes a mesma expressão: olha, tudo é vaidade, tudo é futilidade debaixo do sol. A palavra vaidade, na tradução Almeida e atualizada, aparece 35 vezes em 29 versos. O termo futilidade, inutilidade ou nada aparece em várias outras vezes. Debaixo do sol aparecem também 29 vezes em 27 versículos. E que isso está nos mostrando uma coisa: Eclesiastes está falando de uma vida a partir de um ponto de vista terreno. O livro de Eclesiastes ele ilustra a futilidade da vida
né, a inutilidade da vida quando se olha exclusivamente a partir de uma perspectiva terrena. E por isso que ele vai dizer, olha, tudo é vaidade, tudo é inútil, tudo é sem sentido debaixo do sol. Essa vida debaixo do sol. Então, esse é o tema principal do livro de Eclesiastes, essa aparente falta de significado da vida quando vista simplesmente e unicamente a partir da ótica humana. Então vamos olhar para esses ciclos da vida. O pregador de Eclesiastes, ele começa a sua exposição aqui, da sua perspectiva, mostrando os ciclos que são aparentemente infindáveis, repetitivos, que são características dessa vida aqui na Terra. Então, nos primeiros 11 versículos, o autor vai falar sobre a futilidade nesses ciclos da vida. Primeiro lugar, ele diz que nada parece mudar. Isso ele fala dos versículos 4 a 7. A terra parece ser habitada para sempre, os homens em todas as gerações vêm e vão, tá? O sol está assim, na sua constante posição, na sua constante função na criação, os ventos continuam o seu ciclo de giro, o ciclo da água visto pelos rios que correm para o mar, depois eles evaporam, depois caem as chuvas, as águas voltam para o rio novamente. Então, olhando para a natureza, parece que nada muda. Ela funciona num ciclo sem fim, um ciclo interminável. E aí o autor de Eclesiastes ele está demonstrando o seguinte, que a vida tem uma mesmice, parece. Né? A vida tem uma rotina que não se pode discutir. Né? A vida é como a natureza. Nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, frutificamos e morremos. E ninguém escapa dessa realidade. E é exatamente assim que acontece. O trabalho que cai na rotina, é a igreja que cai na rotina, é o casamento que cai numa mesmice, os relacionamentos que caem numa mesmice. O grande fato que nós enfrentamos é que nada parece mudar. E quando a gente observa tudo isso, parece que é algo muito deprimente. E é por isso que o autor de Eclesiastes conclui, tudo é em vão, tudo é vaidade. Qual é o proveito de continuar vivendo assim? Qual que é o proveito de continuar fazendo tudo isso numa rotina, numa mesmice? Será que vale a pena eu continuar nesse trabalho? Será que vale a pena eu continuar nesse casamento? Será que vale a pena eu insistir nisso? Parece que nada muda, tudo é igual. Será que alguma coisa nisso faz sentido? Então, em primeiro lugar, nada parece mudar. Em segundo lugar, ele vai dizer que nada parece satisfazer, no versículo 8. Tá? Então, depois desse ciclo da natureza, o autor fala sobre uma mesmice do ciclo dos sentidos humanos. Né? Apesar de todo o trabalho, o homem nunca está verdadeiramente satisfeito. Toda satisfação parece algo aparente, é uma ilusão, é passageiro. Com o tempo, logo a gente deseja outras coisas maiores e melhores. É outra casa, é outro carro, são outros móveis, outro emprego, um outro celular, um outro relacionamento. E esse descontentamento contínuo e essa insatisfação contínua, outros amigos, essa busca nunca para. O desejo nunca é saciado. Parece que nada satisfaz um coração que é insatisfeito. Então essa é a tônica do verso 8. Nós buscamos, mas parece que não encontramos nada, não encontramos o suficiente para nos satisfazer. E aí, em terceiro lugar, ele diz que nada é novo debaixo do sol. Então ele trabalha esses três momentos aí. Nada parece mudar, nada parece satisfazer e nada é novo debaixo do sol, dos versos 9 até o 11. Essa é a terceira observação que o autor de Eclesiastes faz. Tá? Então ele conclui que o que é feito é o que tem sido feito desde a antiguidade e é o que sempre será feito. De modo resumido, o que ele está dizendo é isso. O pensamento do ser novo é uma redescoberta e adequação do que ocorreu ontem. Não tem nada novo debaixo do sol. Né? Talvez, depois a gente podia dar alguns exemplos, né? Toda aplicação da engenharia moderna precisa rememorar e refazer os estudos dos conceitos da história da engenharia civil. Né? O ontem serve de base para o hoje. As civilizações futuras apenas reaquecem as descobertas do passado. Né? O avanço de hoje é fruto do redescobrir,
do ampliar, do expandir os conceitos de ontem. A melhora é sempre um reestudo e uma melhor adequação para hoje, o que não deixa de ser algo também cíclico. É isso que ele está dizendo. O que é hoje, foi ontem, vai continuar sendo eternamente. Diante disso tudo, a humanidade repete continuamente os seus esforços culturais e ela nunca está plenamente satisfeita com os resultados. Por isso, no verso 3 ele diz: que proveito tem o homem? Nada parece mudar, nada parece satisfazer e nada é novo debaixo do sol. Qual é o sentido de tudo isso? Qual é o sentido da vida? Qual é o proveito de tudo isso? Essa é uma pergunta retórica que a resposta que ele está nos incitando a dar é nenhum proveito. E aí no capítulo 2 ele dá essa resposta explicitamente. Capítulo 2, versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele fez alusão a essa passagem em Marcos capítulo 8. Ele diz assim: que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então Jesus faz essa mesma questionamento: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está nos ensinando aqui que só há proveito quando nós vivemos pela fé e quando nós vivemos com nossa atenção à vida que está por vir, quando Cristo vier nos buscar. Essa vida aqui hoje só faz sentido quando ela é vivida com os olhos na eternidade. Paulo vai dizer isso, que a nossa esperança, se a nossa esperança se limita só ao aqui e ao agora, nada faz sentido. Nós somos os mais infelizes de todos os homens, é o que Paulo diz em 1 Coríntios 15. É o que o autor de Eclesiastes está dizendo. Que proveito há nisso tudo? Nenhum proveito debaixo do sol. Se a vida é vivida somente o aqui e o agora, não faz sentido nenhum. A vida só tem sentido quando ela é vivida o aqui e o agora com os olhos na eternidade. Em outras palavras, é em Jesus Cristo que a vida toma significado. É em Jesus que nós temos a nossa busca de sentido plenamente realizada. Ele, Cristo, é a sabedoria de Salomão, é a sabedoria que Salomão não encontrou quando ele observou os ciclos da vida. A natureza, os sentidos humanos, as novidades. Jesus é tudo o que o homem precisa, porque ele representa todas as expectativas humanas. Ele estava com o Pai, ele se tornou real como ser humano, ele veio até nós e ele se tornou a resposta de Deus para tudo o que se procura na vida. É nele, em Jesus, que se descobre o viver, o sentido da vida. Salomão está nos dizendo que o sentido da vida não é encontrado em experimentar ou vivenciar as coisas visíveis e palpáveis desse mundo, as coisas terrenas. O sentido da vida, o significado, o propósito da vida transcende o visível e só é plenamente satisfeito em conhecer a Cristo, em obedecer a Cristo e em servir a Cristo. Esse é o sentido da vida. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude a encontrar o sentido real da vida, a satisfação real para a sua vida em Jesus Cristo. Fica com Deus e até a próxima.